aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje a gente está aqui novamente para dar prosseguimento à nossa história da filosofia, com base na história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Hoje a gente segue falando do Renascimento, do humanismo, melhor dizendo, e falando dois autores concretos do Renascimento. Né? Para quem não lembra, a gente falou, a gente deu algumas linhas gerais acerca do que é o Renascimento, o que é o humanismo e tal, há alguns vídeos. E no último vídeo a gente começou a falar sobre autores individuais. Né? Começamos com Francesco Petrarca no último vídeo, e hoje a gente fala de Coluccio Salutati, que é um outro humanista importante desse período também. Mas antes da gente explicar um pouco mais a respeito deles, eu gostaria de lembrá-los de que vocês podem ajudar o canal financeiramente de algumas formas. Uma dessas formas é comprando os livros pelos links na descrição. Para mim saiu, enfim, para vocês sai o mesmo preço, na verdade, do que se vocês comprassem na Amazon normalmente, mas eu ganho uma comissão em cima do valor. E então, enfim, não muda nada para vocês, vocês acabam me ajudando, é sempre muito legal. Além disso, vocês podem fazer uma doação pela chave Pix que tem embaixo, pelo botão Valeu que tem aí embaixo também, ou pelo Super Chat durante alguma live que estiver rolando aqui no canal. Mas a maneira de apoiar mais interessante, pela qual você pode me apoiar, é o Apoia-se. Para quem não sabe, o Apoia-se é uma plataforma de apoio mensal em que você seleciona qualquer valor, no meu caso a partir de R$ 2, para me doar mensalmente. Mesmo que você doe pouco dinheiro, é muito bom, porque eu tenho a expectativa de que o dinheiro vai entrar, eu posso me organizar com o dinheiro, enfim, tem todas essas vantagens que eu sempre digo. E, além de você ganhar toda a alegria que vai te preencher quando você tiver, por você me apoiar, né? E você me deixar feliz, você também vai receber um obrigado aqui no começo dos vídeos de história da filosofia. Então eu gostaria de agradecer aí ao Denício, à Andressa, ao Cássio e ao Luiz por fazerem um apoio no Apoia-se. Gostaria de mandar um obrigado especial também ao Itamar, que todo mês está mandando aí um pixzinho pra gente. Muito obrigado, Itamar, tamo junto. E obrigado ao pessoal do Apoia-se também, Denício, Andressa, Cássio e Luiz. Valeu mesmo. O apoio de vocês me dá esperança de sempre continuar fazendo, esperança e motivação de sempre continuar fazendo o meu trabalho aqui. Tá? Então, vamos pro vídeo. Bem, galera, hoje a gente vai falar então de Coluccio Salutati. Vamos ver aqui o que o Reale tem a nos dizer para a gente comentar depois. O caminho aberto por Petrarca foi seguido com sucesso por Coluccio Salutati, que nasceu em 1331 e se tornou chanceler da República de Florença de 1374 a 1406. Enfim, eu lembro aqui que a Itália ainda não está unificada, como a gente conhece hoje, né? Então havia a República de Florença no interior do que a gente chama hoje de Itália. Então vejam, né? Ele foi um sucessor do Francesco Petrarca e levou adiante o seu projeto. Né? Foi seguido com sucesso por Coluccio Salutati. Então, todo esse projeto de valorizar uma vida prática, de olhar mais para o humano do que para a natureza, e olhar mais para as artes do discurso do que para a lógica e para a dialética, que estão meio tratando de temas muito abstratos, o Coluccio Salutati vai desenvolver a sua filosofia, né, indo nessa linha. Coluccio Salutati é importante sobretudo pelos seguintes motivos. Né? Vamos ver quais são. Prosseguiu com grande vigor a polêmica contra a medicina e as ciências naturais, reafirmando a tese da supremacia das artes liberais. Então eu lembro aqui, né, o Petrarca, ele colocava as artes liberais como mais importantes do que a ciência da natureza ou as ciências da natureza. Para ele, estudar o ser humano, enquanto tal, nas suas faculdades, na sua interioridade, é muito mais importante do que se voltar para a natureza. E para esse tipo de assunto mais distante de nós, né, mais externo a nós. E aí, nesse sentido, ele traz essa questão das artes liberais, que não servem mais como um meio para você estudar a natureza, mas como um meio do ser humano estudar-se a si próprio. Seu modo de pensar, seu modo de sentir, etc, etc. Seu modo de falar, principalmente, né, o discurso é bastante valorizado nesse período. Enfim, a gente tem essa retomada da literatura, da poética, toda a ênfase nesse tipo de atividade, né? Enfim, eu disse isso aqui de maneira rápida porque a gente já falou disso no último vídeo, então volte aí para ver se você tem interesse. Então, diante dessa valorização do interno, por assim dizer,
disciplinas como as ciências naturais e a medicina, que está muito ligada a elas, acabam sendo desvalorizadas, né? Então, de novo, né, ciências naturais ainda está num plano muito externo. E a medicina, né, apesar dela se voltar para o homem de certa forma, não é exatamente para esse homem que os humanistas estão tentando voltar, né, pelo que a gente viu. Tem esse retorno ao homem, pelo menos que o Petrarca operou e que o Coluccio parece, e ao qual o Coluccio Salutati parece dar continuidade, é o conhecimento do homem interior, né, não do homem exterior, enquanto corpo, simplesmente. E como a medicina está bastante relacionada às ciências naturais, é natural, né, que ela seja desvalorizada também num contexto de desvalorização da física, da ciência da natureza. Então, esse é um dos primeiros motivos pelos quais ele é importante, né? Ele vai contra a medicina e as ciências naturais, de um lado, né, e valoriza, do outro lado, as artes liberais. Contra a colocação dialético-racionalista de sua época, que a gente já explicou um pouco também no último vídeo, né, influência bastante escolástica, se a gente for voltar um pouquinho, influência do Averroes, e se a gente for voltar em última instância, influência do Aristóteles. Que, enfim, gerou então uma época com um sabor muito racionalista, né, como ele diz aqui. Então, o Salutatis ele se coloca contra a colocação dialético-racionalista de sua época, sustentando uma visão de filosofia entendida como mensagem testemunhada e transmitida com a própria vida, e centrada no ato da vontade como exercício de liberdade. Então vamos com calma aqui, né? Então ele vai abrir mão também dessa noção de filosofia muito abstrata. Como a gente já viu alguns vídeos e eu repeti no último vídeo, e vou repetir agora também, o fato dos humanistas pararem de olhar para esses assuntos mais metafísicos, mais distantes, mais contemplativos, fez com que muitos intérpretes do Renascimento e do humanismo, mais particularmente, chegarem à conclusão de que não existe filosofia no humanismo, né? Justamente porque você tinha essa grande mudança de assunto, né? Sair daquilo que é abstrato e para aquilo que é concreto, para a vida prática humana, para aquelas coisas que dizem respeito a ele mais imediatamente, né? E alguns intérpretes entenderam isso como sendo um abandono da filosofia para valorizar um outro tipo de atividade. O que, enfim, é bastante controverso, né? O que muitas pessoas vão dizer também é que, na verdade, manteve-se, continuou-se fazendo filosofia, mas, na verdade, agora a gente está fazendo uma filosofia diferente, né? Não uma filosofia que olha para fora, mas uma filosofia que olha para dentro. Não mais uma filosofia que olha para o abstrato, mas que olha para o concreto, para aquilo que é mais imediatamente importante para nós. Então ele se coloca contra essa coisa da lógica, da dialética, muito abstratas, sustentando uma visão de filosofia entendida como mensagem testemunhada e transmitida com a própria vida. E no último vídeo a gente deu o exemplo de Sócrates aí, né? Que é alguém que de fato viveu a filosofia, né? O Sócrates retratado pelo Platão, pelo menos, é um cara que nasceu e, enfim, começou a filosofar, adotou aquilo como modo de vida, a ponto de ter sido levado a morrer. E, enfim, nessa situação, ele, mesmo tendo sido ameaçado de morte, ele não abandonou a filosofia, né? De fato, ele vivia a filosofia. Para ele era melhor morrer do que parar de filosofar. Eu acho que ele chega até a dizer isso explicitamente na Apologia de Sócrates. Então vejam, né, como essa é uma concepção de filosofia, ou é um modo de se relacionar com a filosofia bastante oposto àquele modo escolástico, abstrato, dos silogismos, dos argumentos, de todas aquelas coisas se imbricando meio nas nuvens, né, como eu disse no último vídeo. E é interessante aqui, porque ele cita como exemplo de alguém que viveu uma vida filosófica, não só o Sócrates, mas também Cristo e os santos como São Francisco de Assis. Então vejam, né, todas essas pessoas viveram um modo de vida filosófico para o Salutati aqui. E, enfim, é uma filosofia também centrada no ato da vontade como exercício da liberdade. Então o Salutati ele vai pensar muito o papel da liberdade nesse contexto da vida humana, né? Inclusive ele vai falar um pouco sobre a relação disso com os desígnios divinos, a providência, ele vai tentar separar a noção de providência da noção de destino. A gente vê que nele
Esse assunto é bastante importante. E justamente porque é um assunto muito humano, né? Não poderia ser diferente no caso de um humanista. Então, vejam, né? Liberdade, vontade, esses termos bastante que dizem respeito a nós de maneira muito imediata, né? Mas enfim, além disso, ele sustentou também vigorosamente o primado da vida ativa sobre a vida contemplativa. Enfim, é um pouco uma consequência de tudo isso que a gente está dizendo aqui agora, né? No fim das contas, interessa menos, ou pelo menos não é tão bom assim, a gente ter aquele modo de vida do filósofo estereotipado que fica ali na cadeira dele pensando, ou que fica andando pelo perípato, pensando nas coisas abstratas e tal, e sem se preocupar com as coisas terrenas, com as coisas dos homens, né? E aqui a gente vê, com isso, uma contraposição muito evidente àquela maneira de se compreender a filosofia que vinha até então. E, claro, eu citei aí os escolásticos, né, que, enfim, ficavam ali divagando sobre detalhes e detalhes da natureza dos anjos e de umas coisas meio distantes, mas a gente pode pensar mesmo na tradição filosófica de certa forma como um todo, né? Lá no Teteto, salvo engano, lá no Teteto o Platão comenta a respeito de uma passagem do Tales de Mileto em que ele está andando pela rua, vamos dizer assim, ele está andando, e aí uma serva vê que ele está ali andando, olhando para os astros, pensando nas estrelas, nos assuntos filosóficos, né, mais tradicionalmente filosóficos, e ele cai numa poça de água, né, justamente porque ele estava olhando para cima e não estava olhando para o mundo, para aquilo que estava diante dele, né, que afetava a vida dele mais imediatamente. Então, isso é o Platão narrando o Tales de Mileto, e o Platão endossa essa posição. Eu diria que até em Aristóteles a gente ainda tem uma ênfase muito grande, a ponto dele dizer que o melhor modo de vida é o bios theoreticos, né? É a vida teorética, a via contemplativa, a vida, perdão, né? A vida dedicada à contemplação dos grandes assuntos e ao conhecimento da verdade e tal. A ponto também do próprio Aristóteles dizer que essa atividade, né, filosófica mais elevada, ela se dá no ócio, né, que é justamente quando você não está ocupado da sua vida prática, dos seus problemas que você tem de resolver. Né? Então vejam como a filosofia ela, tradicionalmente está muito oposta à vida prática. E o Coluccio Salutati vai advogar justamente pelo contrário. Né? O modo de vida bom, né, mais excelente, é a vida prática, não é a vida contemplativa. Né? É a vida do concreto, dos problemas concretos, do trabalho e da realidade humana, né? Realidade política e tudo isso desse âmbito, né? Em contraposição à vida contemplativa do cara que fica ali pensando, viajando na maionese. Ele vai dizer aqui também, né, essas foram alguns pontos importantes aí digamos assim, do pensamento dele, das coisas que ele defendia. Só que não só isso, não só filosoficamente, ele também teve um papel cultural importante, que é esse quarto item que ele menciona aqui na letra D, que é um papel como operador cultural, né? E ele teve o grande mérito de ter promovido a instituição da primeira cátedra de grego em Florença, sendo chamado à Itália para assumi-la o douto bizantino Manuel Crisolora. Enfim, se talvez lê como Hri, mas enfim. O fato é, a gente lembra que tem, nessa época, né, a gente tem vários doutos bizantinos que estão vindo para cá, né, para o Ocidente, estão vindo para a Itália, depois do Império Romano do Oriente, né, o Império Bizantino, ter caído. Né? Com a queda de Constantinopla em 1453, o pessoal começa a migrar para cá e traz consigo um monte de conhecimentos. Né? E o Coluccio Salutati, como a gente está vendo aqui, ele fundou essa cátedra de grego em Florença, a primeira delas. Então vejam, né, ele foi importante para abrir esse espaço, para receber, né, para ser possível que se estudasse esses textos que estavam vindo lá de Bizâncio. Enfim, e aí ele fundou essa cátedra, né, mas quem foi chamado para assumir foi um douto lá de Bizâncio mesmo. Então, isso obviamente contribuiu para a difusão desses textos, né, que ele estava trazendo de lá, e enfim, da cultura grega como um todo, no ambiente latino. E aí o Reale aqui, para finalizar o vídeo do Salutati, ele cita uma passagem dele
que diz muito sobre esse lado, essa preocupação ativa dele, e mostrando um pouco como que ele vê de maneira negativa o pessoal da vida contemplativa, né? Ele diz aqui que essa citação que a gente vai ler agora exalta o primado da vida ativa sobre a contemplativa, a qual retornaria a essa concepção, né, que retornaria muitas vezes a qual retornaria muitas vezes o pensamento do 400 e constitui uma das grandes marcas do humanismo, né? Aí ele diz aqui, né, que dirigindo-se a quem foge da vida dos homens para concentrar-se na pura especulação, ele escreve. Então vejam, né, ele está se dirigindo, está falando com alguém que foge da vida prática, da vida do mundo e vai se retirar para ficar estudando metafísica. Para dizer a verdade, afirmo corajosamente e confesso candidamente que, sem inveja e sem contrariedade, deixo de bom grado para ti e para quem eleva ao céu a pura especulação todas as outras verdades, desde que se me deixe a cognição das coisas humanas. Então vocês fiquem aí com essa parte aí metafísica e tal, contemplativa, né? Pode ficar. Deixo para ti de bom grado, contanto que você me deixe as coisas humanas, né? Deixa eu cuidar das coisas humanas. Podes permanecer cheio de contemplação, mas que ao contrário eu possa ficar rico de bondade. Então vejam, bondade aqui é algo que é bastante humano, bastante prático no certo sentido, né? É uma maneira de atuar no mundo, sendo bom. Então deixa que eu seja bom, fica viajando aí na maionese, mas deixa que eu seja bom. Tenha contemplação e deixa que eu tenha bondade. Podes meditar por ti mesmo, procura o verdadeiro e regozija-te ao encontrá-lo. Então ele está incentivando, ó, busca a verdade eterna, busca as formas, busca isso aí mesmo. Que toda ação minha, aliás, que eu, ao contrário, esteja sempre imerso na ação, voltado para o fim supremo. Então, vejam, né, a ética é sempre muito ligada à questão do fim, né, ao qual as nossas ações tendem, ao qual as nossas ações estão direcionadas. E aí por isso ele pede, né, que eu esteja diretamente, que eu esteja imerso na ação. Tendo só em vista o meu fim último, e buscando aquilo, e agindo, e no mundo, e trabalhando. Tendo em vista o fim supremo. Que toda ação minha sirva a mim, à família, aos parentes, e o que é ainda melhor, que eu possa ser útil aos amigos e à pátria, e possa viver de modo a servir a sociedade humana pelo exemplo e pelas obras. Então veja, né, ele quer ser útil, né, num certo sentido. A metafísica, e aí o próprio Aristóteles, valorizando a metafísica, diz que a metafísica é inútil, né, a filosofia, esses estudos mais elevados, a filosofia primeira é inútil, é um conhecimento que é buscado por ele mesmo e não por alguma utilidade prática que ele possa vir a implicar para a gente, né? Então, e ao contrário do caso do Aristóteles, para o Salutati isso vai ser uma razão de rejeição disso, né? Não, eu vou resolver os meus problemas, eu vou ser bom no mundo, eu vou agir no mundo e ser útil a mim mesmo, à minha família, aos meus parentes, aos amigos e, em última instância, à pátria, né? Tudo isso a gente pode resumir com a palavra sociedade, né? Todas essas dimensões, né? O parente, a família, enfim, você mesmo, os amigos e a pátria, por fim, né? Então, vejam, né? Eu devo ser útil a essas pessoas pelo exemplo e pelas obras. Então, eu tenho de trabalhar incessantemente para favorecer essas realidades, que são realidades, como eu já disse várias vezes aqui, de cunho muito mais prático, de natureza muito mais concreta, do que aquilo de que a filosofia vinha tratando até então. E bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente segue falando ainda do humanismo, vamos falar de vários autores desse tipo. E é isso aí, volte para ver os outros vídeos. Se você ainda não tiver situado no que é humanismo, o que é renascimento, volta aí nos últimos vídeos para você ficar por dentro, que agora, se Deus quiser, a gente vai voltar aí a postar um vídeo por semana. Já estamos fazendo isso, essa terceira semana seguida em que a gente faz isso, tá? Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Deixem um like, favoritem o vídeo, inscrevam-se no canal, compartilhem o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar, que é o mais importante de tudo. E também apoiem financeiramente aí do jeito que
vocês se sentirem mais confortáveis para apoiar, tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau.